bênção, né? Todos nós somos abençoados. Aliás, nós estamos agora nesse novo modo, nessa plataforma do YouTube, essa equipe abençoada. Sou grato a Deus pelos irmãos que se esforçam para melhorar. E olha, Victor, parece que até a imagem está melhor. Está melhor, a qualidade está melhor. Temos que ser assim diante do Senhor. Eu sou analfabeto em tecnologias dessas, mas graças a Deus temos uma equipe aqui que trabalha, que se esforça e quer fazer o melhor para que a obra do Senhor avance em nome de Jesus. Amém, amados? Temos irmãos técnicos de som, o microfone está melhor, trocando os cabos, melhorando, e assim nós vamos melhorando a cada dia o nosso trabalho. Amém, amados? Ame o trabalho, se envolva no trabalho. É importante isso. Nós estamos nos esmerando mais, trabalhando melhor, porque a cada dia nós temos que melhorar para o Senhor. Ele é digno, Ele é maravilhoso. Amém? Jesus nunca se apresenta a nós com coisas antigas. Ele sempre renova a nossa vida. Nós ouvimos aqui uma palavra hoje, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, foi o que foi lido aqui pelo nosso irmão Vitor, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa completude. Aí, não é? Os teólogos e os estudiosos, que é o meu caso, que eu creio, não é? Que o homem é tripartido. O homem é espírito, que possui uma alma que habita no corpo. Por isso Paulo inicia. E como é que Paulo inicia essa expressão? Ele inicia na parte mais nobre, naquela que ela não pode morrer. É o espírito. Todo o vosso espírito. Depois ele vai para a alma e chega no terceiro item, o corpo. O espírito é o mais excelente. É o que nós temos que edificar, crescer, alimentar todos os dias. O nosso espírito. Então que o nosso espírito esteja irrepreensível. Para que a nossa alma seja curada e o nosso corpo receba a bênção. Quando o nosso espírito está bem, nossa alma está bem, nós temos aquilo que o corpo expressa, saúde em nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, bem-vindos a esse novo modo da plataforma digital. Você que está conosco, interagindo, dá um alô, né? Dá um sinal. Olha, estou recebendo bem o sinal. Graças a Deus por esse novo modelo. Enfim, interaja, compartilhe, em nome de Jesus. Amados, também nós vamos iniciar aqui uma campanha abençoada de um ano de leitura bíblica. Lembra quando eu falei para vocês sobre o material que eu ia entregar? Esse aqui é um roteiro que eu tenho nas mãos de leitura para um ano da Bíblia. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Vamos aprender juntos a palavra do Senhor. Nós vamos crescer juntos na palavra do Senhor. E eu creio que a Renovo foi chamada para crescer em Cristo Jesus também, né, no aprofundamento da palavra. Então aqui, no roteiro abençoado que nós temos aqui, em nome do Senhor. Amém? Você não precisa obedecer. Esse roteiro está para um ano, começa no mês de janeiro, mas não é preciso obedecer o roteiro, apenas obedeça aqui os capítulos, aqui as indicações, você coloca um X em cada quadradinho que você vai lendo, você coloca um X até completar a leitura toda. Amém? Amém. Você quer começar em Gênesis? Comece em Gênesis. Eu vou começar em Mateus e vou dizer por quê. Por que, pastor, você orienta a leitura bíblica iniciando no Novo Testamento? Por que razão? Por que eu não ensino no Antigo Testamento? Eu vou lhe dizer por uma questão simples, amado. Por um raciocínio simples, objetivo e que tem para mim tudo a ver com a interpretação depois das Escrituras, com clareza, sem legalismo, sem Moisés, sem Elias, só com Jesus. Jesus é o padrão principal. Jesus é a chave que abre todo o entendimento para toda a Escritura. Porque ele diz que toda a Escritura testemunha dele. Se toda a Escritura testemunha dele, eu preciso iniciar com quem é confiável. Quem é confiável? Jesus Cristo. Segundo,
Porque a palavra diz que antes da fundação do mundo, ele foi imolado. Ou seja, se Jesus, ele foi imolado, a redenção, toda a história das Escrituras, que testemunha dele, acontecem nele antes da fundação do mundo, então ele, segundo ponto, é a melhor forma de eu interpretar toda a Escritura. Jesus Cristo é a chave de toda a Escritura. Antes que houvesse a palavra, antes que houvesse a Escritura, ele já existia. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então eu interpreto as Escrituras com o Verbo. Aleluia! Ele é a minha gramática, ele é o meu vernáculo, ele é o meu ensino, ele é a minha dialética, ele é a minha interpretação. É nele que eu aprendo. Então eu vou começar em Mateus. Porque se eu começo em Mateus, eu vejo uma genealogia que vem lá do passado, enfim, e vou caminhando, e aí chego nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e ali eu tenho toda a Bíblia de Jesus. Ali se concentra toda a Escritura, toda. E a partir dali eu vou aprendendo e vou termino o Novo Testamento, em Apocalipse, e aí vou para Gênesis. Quando eu chego em Gênesis, já tenho, já entendi. Agora eu começo a ver Gênesis de uma outra forma. Consigo interpretar, meu amado, Gênesis nos dias de hoje. Porque quando eu começo lendo lá no Antigo Testamento, eu começo a ter uma cultura do Antigo Testamento e minha cabeça fica atrapalhada. Quando eu passo por Jesus Cristo, tem uma clareza, tem uma clarificação, aí eu vou para Gênesis, poxa, você vai perceber, aí a leitura, a interpretação, o exame já se torna muito mais lúcido, muito mais claro, muito mais leve. Os dias você começa a perceber que dias são esses, dentro da nossa nova, da nossa nova interpretação. Enquanto nós estamos falando aqui, há um satélite que completou um ano-luz viajando. Sabe quantos anos ele está viajando? Há quase 60 anos esse satélite está viajando. Essa cápsula está aí no ar, está no espaço, há mais de quase 60 anos. E em 60 anos, com uma velocidade de 60 mil quilômetros por hora ou mais, ele está completando um ano-luz. Sabe o que é um ano-luz? Sabe a velocidade da luz? A velocidade da luz é o que é? 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Então, calcula isso. Em um ano-luz, você vai ver quanto milhões de quilômetros já, e está indo, e vai sempre, e nunca vai chegar ao fim. Então, você vai começar a interpretar o que significa um dia, na linguagem do Espírito Santo, uma era, as eras mais antigas. Você vai compreender um hiato que nas Escrituras um dia para Deus é como 1000 anos realmente, 1000 anos como um dia literalmente. Aí vai perceber que o nosso Deus é muito mais do que nós imaginamos. Por isso Paulo dizer, Victor, aquilo que a mente nunca pensou, nunca chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vamos fazer essa leitura. No final da reunião, você recebe esse roteiro e quer iniciar em Gênesis, inicia. Quer iniciar em Mateus, inicia. O importante é que você termine a leitura bíblica e enriqueça mais a sua vida espiritual em nome de Jesus. Amém, amados? Ontem eu estava aqui no meu gabinete orando e eu peguei um prospecto que há anos já, em 94, eu comecei junto com outros pastores aqui, um seminário teológico, chamado SEM, Centro de Missões, onde nós preparávamos missionários locais, porque a nossa ideia era o quê? Lembra-se? Como igreja, alcançar o Alto Minho, localidades não alcançadas, aí ir para o Mar do Norte, em Portugal. Imaginamos, amados, quantas centenas de cidades, quantas localidades não tem nenhuma expressão evangélica? Você não imagina aqui em Portugal. 2% de Portugal, hoje, chegando aos 2% de evangélicos em Portugal. Se peneirar, nós estamos falando hoje, se peneirar, o negócio fica mais comprometido ainda.
Agora, o evangelho mesmo, o evangelho genuíno, o evangelho que nós temos que viver, o evangelho que foi ministrado aqui, o Vitor já falou do comprometimento sério com o evangelho. Quantos tem cumprido aqui nesse país? E nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Em nome do Senhor. Mas falando em questões de evangelho, falando sobre missão, falando sobre alcance, falando sobre a nossa identidade como expressão do evangelho, porque a ordem que Jesus nos deu é ir por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Nós nos reunimos como igreja, nós temos um espaço para nos reunir, nós concentramos nossas adorações, nossos louvores, mas temos que sair fora desse quadrado. O desafio, meu amado irmão, é nós nos prepararmos aqui para sairmos para fora. Há um mundo, há pessoas, há vidas preciosas que precisam da nossa ministração, da nossa vida, do nosso testemunho. Muitas, muitas. Se quer ver quanta necessidade há, fica um dia todo no plantão do Hospital São João, lá no chama ali nas urgências. Na sexta-feira, 4 horas da manhã, eu estava nas urgências do São João, e fiquei lá o dia inteiro, saí só à tarde, e eu vi a necessidade das pessoas, gente chegando, e você abraçar pessoas que estão desesperadas, gritando, chorando, morrendo, em estado terminal. Eu abracei um senhor que estava com cólica renal, dava pena de ver ele, situação que ele estava, não tinha posição e gritava de dor. Então você abraçar, calma, e orar por ele, e ver aquela pessoa sair, não digo curada, mas sair aliviada, porque pelo menos pela palavra, pelo testemunho, alguém foi lá e naquele momento de crise pode dar uma palavra de esperança, cuidar. Eu estava lá. De madrugada eu tive um problema, eu fui à casa de irmã e quando eu fui urinar era sangue. Falei, que é isso, Senhor? Eu me preocupei, orei ao Senhor, mas telefonei para o Saúde 24, falei, vou fazer o que? É viável. Telefonei, uma pessoa me atendeu, né? Não foi a Luciene? Se você for telefonar e a Luciene te atender, ela trabalha lá. E aí, Luciene, a pessoa orientando e tal, olha, não, pelo que eu estou vendo, o senhor tem que ir agora ir para as urgências. Não sabemos o que é isso. Pode ser fígado, pode ser rim, pode ser, enfim, bexiga. E eu fui. 4 horas da manhã estava lá. Fui atendido, fiz a triagem, e aí vai uma bomba de exames, e tal, e fiquei lá. E aí eu percebi, amados. Eu já fui muitas vezes, mas no hospital visitar, como pastor, como ministro, e aí a gente percebe a necessidade das pessoas como nós, pessoas que têm uma alma, pessoas que têm um destino eterno, Já paramos para pensar nisso? Nós estamos aqui gozando da graça do Senhor, que cantamos maravilhosamente hoje, mas há pessoas que não conhecem nada da graça que nós temos e nós precisamos anunciar a elas o Evangelho. Temos que sair das 4 paredes, dos nossos quadrantes, do nosso conforto e anunciar as boas novas do Senhor. E orando a Deus, o Senhor, eu estava ali pegando esse prospecto e me lembrei e pude me renovar, por quê? Porque eu ouvi novamente o Espírito Santo dizendo a mim e a você, igreja, nós somos pioneiros aqui nesse país. Portugal é um campo missionário. Portugal é um campo missionário onde as pessoas precisam de Jesus Cristo. Vão às reuniões, são espiritualistas, vão à missa, vão ao culto, amém, graças a Deus por isso, mas na prática do Evangelho, elas não sabem nada, desconhecem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos uma palavra. Pessoas até que vão a reuniões, a celebrações evangélicas,
Há evangélico perdido dentro da comunidade, acredite. E nós precisamos levar esse evangelho, viver esse evangelho, encarnar esse evangelho. Amados, e o Senhor ligou meu coração, Rolando, você é pioneiro. Há muito que fazer nesse país, há muito povo nesse país, eu disse aleluia. Há muitos portugueses a serem salvos, eu disse, glória a Deus. E eu quero usar a minha igreja, eu quero usar vocês como pioneiros desse trabalho. Você já pensou que ia ser um pioneiro? Já parou para pensar que ia ser um pioneiro? Louvado é o nome do Senhor. Paulo era um pioneiro. Nós estamos hoje numa plataforma. E nós queremos ser pioneiros nessa plataforma. Não vamos invadir a vida de ninguém. Não vamos falar de doutrina de ninguém. Não queremos ninguém aderindo à nossa comunidade, à nossa proposta, se já faz parte de uma comunidade de outra que serve ao Senhor. Não queremos isso, essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é ser pioneiros em Cristo Jesus. E se você quer ser pioneiro conosco, bem-vindo a essa viagem missionária. Ela é maravilhosa. Aleluia. Pioneiros. Aleluia. Já pensou, cara, ser pioneiro? Amém. Onde você mora, habita? Alcançar alguém que nunca ouviu o Evangelho? Amém. E trazer ela para Jesus Cristo, ser pioneira. Alimentar essa pessoa, encaminhar essa pessoa, discipular essa pessoa. Isso não é só para o pastor como missionário, é para uma obra para todos nós. Um familiar, um filho, começando em nossa casa, ser pioneiro. Não pescar em aquário. Não buscar open. É fácil você montar uma comunidade com gente que já tem consciência. Isso é maravilhoso, mas é perigoso. É maravilhoso, mas é perigoso. O que Deus nos chama é para ser pioneiros. Eu gosto muito de Paulo. Lá em Romanos, no capítulo 15, versos 20 e 21. Paulo diz algo maravilhoso. Se alguém está no auditório e quer ler bem forte, eu creio que é isso, não é? Romanos capítulo 15, versículos 20 e 21. Paulo declara algo maravilhoso. Paulo era um pioneiro, mas eu admiro Paulo. Amados, se você ler Paulo no Novo Testamento, há duas coisas que nós vamos concluir. Eu vou concluir na primeira. Paulo era um homem chamado por Deus, teve uma experiência genuína com o Espírito Santo, encontrou Jesus Cristo frente a frente na estrada de Damasco, está declarado em Atos capítulo 9. Essa é a versão original e qual eu creio pelo Espírito Santo de Deus e pela fé que Paulo viveu. A segunda versão deve ser uma coisa cinematográfica. Isso deve ser uma história de Hollywood, a história desse homem. Quem lê o Novo Testamento ou tem duas conclusões: ou é uma ficção ou é uma realidade, porque a história desse homem é extraordinária. Paulo é o homem que nos apaixona pela sua postura, pela sua conversão, pelo compromisso da visão. Ele chega diante de um rei e diz: ó rei de Agripa, eu não fui negligente, desobediente à visão que recebi do Senhor lá na estrada de Damasco, e até hoje eu mantenho. Temos esse perfil, nós temos essa característica, nós temos essa personalidade, nós temos essa identidade, nós temos esse caráter de mantermos a visão até o fim. Paulo tinha, e não negociava, não transferia, ele não diminuía, mas só acrescentava e enriquecia o seu chamado. Louvado é o nome do Senhor. Alguém no auditório quer ler para nós esses dois versículos? Faça-o em voz forte, por favor, em nome de Jesus. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e estes que não ouviram o entenderão. Aleluia. Glória a Deus. E desta maneira, obrigado, Sandro, e desta maneira me esforcei, está aqui no meu texto aqui, em Romanos 15, 20 e 21,
e desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Romanos 15, versos 20 e 21, e aí Paulo faz menção de Isaías, profeta. Louvado é o nome do Senhor. Amados, a razão central porque Paulo faz essa declaração de não semear em campo alheio é porque Paulo colocou no coração, meus amados, ser pioneiro naquilo que ele fazia. Essa era a convicção de Paulo. Essa era a convicção pessoal de Paulo. Essa era a sua vocação. Essa era a ética ministerial de Paulo. Essa era a estratégia missionária de Paulo. Ser pioneiro. Já pensou ser pioneiro? Eu separei algumas frases, eu quero passar para vocês. Depois eu vou enviar para vocês. Olha só. Olha só. Pelo menos 15 que nos motiva a ser pioneiros. Amados, nessa manhã, você que está conosco aqui na plataforma digital, nessa manhã, Deus quer estimular o espírito pioneiro que Ele colocou em nós, em nome do Senhor, e Ele vai estimular, e Ele vai levantar nessa manhã para a glória do Seu nome. Aleluia. Aleluia. Quer ver? Olha só. Uma primeira frase de declarações para pensarmos. Ser pioneiro é caminhar onde há pegadas e confiar que Deus deixará o caminho firme. Ou seja, ser pioneiro no Evangelho é já caminhar nas pegadas daquele que já foi à frente. Deus já preparou o caminho para nós. Ser pioneiro é saber que Deus já preparou o caminho para nós. Aleluia! Ser pioneiro é caminhar onde não há pegadas, mas caminhar nas pegadas daquele que já preparou para nós o caminho firme. Louvado é o nome de Jesus. Eu até cortei até o cabelo. Até carequei. Eu quero ficar careca que nem Paulo, fazer aquele voto de Paulo, ficar careca. Ser pioneiro. Amém? Solução, quando começa a cair o cabelo, fica com pouca telha, rasga a cabeça. Seja pioneiro. Chega para a esposa e ela vai dizer, você está lindo. Né, Sandra? Você está lindo. É assim. Ser pioneiro. Amados, ser pioneiro também. Segundo ponto para pensarmos. Quem abre trilhas, enfrenta espinhos, mas também descobre paisagens que ninguém jamais viu. Quem abre trilhas, enfrenta espinhos, mas também descobre paisagens que ninguém jamais viu. Aleluia! É isso, ser pioneiro. Por vezes você vai abrindo picadas aqui, os espinhos vão ferindo, mas quando você de repente descobre um oásis, uma paisagem maravilhosa, virgem que ninguém jamais pisou, e você está lá pisando, louvado é o nome do Senhor. Deus tem espírito pioneiro para renovo, Deus tem um espírito pioneiro para o louvor, Deus tem um espírito pioneiro para a nossa família, Deus tem um espírito pioneiro para o ministério, Deus tem um espírito pioneiro para nós. Vamos descobrir lugares novos, paisagens novas, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Posso ouvir um amém? Amém. Deus tem. Oh, aleluia! Estamos inaugurando bem hoje a nova plataforma, hein? Pioneiros. Por isso nós queremos obedecer. Não vamos invadir. Nós conversamos sobre isso. Não estamos aqui para falar de igreja, para chamar a sardinha para a nossa brasa. Não estamos aqui para invadir a casa dos outros, pedir oferta indevidamente para quem não faz parte da nossa tribo. Somos nós, os pioneiros, que somos responsáveis para sustentarmos essa obra. Deus chama a mim e a você
nessa manhã, como pioneiro, para renovar, repaginar, ressignificar a sua identidade como renovo, para fazer dessa igreja pioneira, porque coisas novas o Espírito Santo está fazendo em nosso meio. Aleluia! Glória a Deus. Estão percebendo o louvor? Glória. É uma bênção, mas é algo novo nesse louvor. Aleluia. Ministrações. O Espírito Santo nos tocou nessa manhã, encheu os nossos corações, batizando em nome do Espírito Santo, operando coisas novas, renovando nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Ser pioneiro é receber um marca-passo novo, como recebeu o Fernando, e cantar: recebi um novo coração do Pai. Ele não vai esquecer nunca mais esse louvor. Coração regenerado. Porque Fernando não recebeu só um novo coração, ele recebeu mais do que um novo coração. Ser pioneiro é receber um coração regenerado, transformado. Olha outra frase linda. Quem vai primeiro é pioneiro e enfrenta mais riscos, mas também colhe os melhores frutos. Louvado é o nome do Senhor. Para não dizer os primeiros. Ser pioneiro é isso. O pioneiro não procura conforto, procura propósito. Depois eu vou enviar para você 15 declarações maravilhosas que nos vão inspirar a sermos pioneiros. Seja pioneiro, sejamos pioneiros. No casamento nós temos que mudar, ser pioneiros. Nós vamos ter aqui encontro de casais. Vamos ter um jantar de casais, vai ser maravilhoso, vai ter karaokê, vai ter reunião, mas vamos falar sobre coisas pioneiras. Sermos diferentes, sermos ousados, sermos abençoados, sermos melhorados em nossa vida conjugal. E Paulo era pioneiro, e o que traz ao meu coração e ao nosso coração significância, amado, é que Paulo é esse pioneiro que está declarado aqui em Romanos capítulo 15, verso 20 e 21. Ele não edificava em fundamento alheio. Quem é pioneiro não repete histórias. Quem é pioneiro também não usa de outras histórias. Quem é pioneiro também não edifica em fundamento alheio de outro. Quem é pioneiro entende a sua missão, que é edificar e escrever uma nova história. Glória a Deus. Quem é pioneiro entende a missão de edificar e construir uma nova história. Aleluia. Eu estava muito empolgado quando eu comecei a meditar nessa palavra. Eu pensei em cada um dos irmãos. E pensei, dentro desse entendimento, dessa proposta, os amados já pensaram o que é ser pioneiro? Os amados já pensaram que Deus quer usar cada um de nós como pioneiro em alguma área da nossa vida? Amém. Os amados já pensaram que Deus quer começar algo novo, como nunca aconteceu em nossa vida, e dar a nós esse presente de nós começarmos uma obra nova, aleluia, e saber que nós somos os primeiros, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Igreja Batista com P mudo em Portugal só existe uma, pode procurar em Portugal todo, não há igual. Quando você vai aqui, a plataforma digital, pode colocar o P mudo que você não encontra. Acho que no mundo, uma igreja igual a Igreja Batista, por quê? Porque Deus chamou-nos para ser pioneiros, aleluia. Não somos melhores do que outros, mas somos pioneiros em Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Mas como entender essa missão pioneira de Paulo? Um homem que não edificava, não pescava em aquário, não usava em igrejas para plataformar seu ministério. Paulo não é daquele que chegava numa igreja e dizia assim: no que eu posso te ajudar? Conhece essa frase? Não? Conhece essa proposta? Ah, eu sou o movimento para-eclesial. Não existe para-eclesial. Irmãos, vamos aprender uma coisa: não existe ministério para-eclesial. Ou somos pioneiros ou não somos. Existe sim pioneiro. Não vou começar em fundamento alheio. Eu vou começar com Deus onde não há ninguém.
Se Deus te mandar para o deserto e você não ver ninguém lá, comece a abrir a tua boca, porque as pessoas vão aparecer. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor pioneiro é isso. E Deus quer fazer isso de nós. Começar uma obra nova. Começar um trabalho novo. Um desafio novo. E Paulo nos revela isso. Quando ele diz que Cristo não foi nomeado para não edificar. Eu não anunciei o Evangelho onde Cristo... E dessa maneira me esforcei para anunciar o Evangelho não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Vamos examinar essa lição de Paulo, entender como é que os desafios que ele vivia eram interpretados, entendidos, aplicados no dia a dia da sua missão. Que homem maravilhoso é esse Paulo, um homem de missão pioneira. E para termos uma missão pioneira, como igreja, comunidade, aí na plataforma, começando um projeto novo, nós temos que ter vocação. E vocação, meu irmão, é fidelidade ao chamado que Deus nos deu. Paulo, ele entendia que o seu trabalho era um trabalho pioneiro, missionário, não queria construir sobre fundamento alheio. Por quê? Porque Deus o chamou para ser o primeiro. A nossa vocação é ser o primeiro. Seja o primeiro na sua rua, seja o primeiro na escola, seja o primeiro na universidade, seja o primeiro na família, seja o primeiro na sociedade. Deus quer fazer de nós o primeiro em nome de Jesus. Ele quer nos dar ousadia nessa manhã. Nós vamos orar no final dessa celebração e nós vamos pedir: Senhor, eu quero ter ousadia para ter a vocação de ser um pioneiro. Eu vou abrir fronteiras, eu vou conquistar lugares, eu vou alcançar pessoas perdidas, eu vou ser pioneiro em alguma área espiritual da minha vida. Senhor, me unge, porque eu estou aqui para essa missão, para essa vocação. Como Paulo, não vou construir em fundamento alheio, mas serei o primeiro a produzir o meu fundamento em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Eu estava orando pela igreja. As situações da nossa vida, amados, que eu estava conversando com o Anderson, que a nossa mente, a mente mente. Não se esqueça disso. A mente mente. E eu passei desde o sábado agora até ontem um tempo orando, analisando, vendo o contexto do nosso desafio em Portugal, da igreja, e agora com guerra, crise, desemprego, os desafios da comunidade. Eu orei ao Senhor e o Espírito Santo falou no meu coração: descansa, porque eu coloquei na minha igreja toda a provisão que ela precisa para caminhar. Eles serão pioneiros. Aleluia! Está em você, está em mim, meu amado. Deus está nos dando vitória. Glória a Deus. Deus está dando vitória, sem precisar apelar, sem precisar enganar, sem precisar articular, sem precisar, amados, forçar a barra. Nós somos pioneiros. Dobrar o nosso joelho e buscar a presença do Senhor, e o Espírito Santo nos revelará todas as coisas concernentes a essa obra, porque essa obra não é nossa, é dele. E ele quer nos fazer missionários, vocacionados, pioneiros. Louvado é o nome de Jesus. É fácil, não é? Ou talvez articular, desesperado, vamos escrever, vamos mandar mensagem. Eu tenho pastores que conheço no Brasil, na América, na Holanda, para ajuda a renovo, precisando de... Não façamos isso. Isso diminui a obra do Senhor, isso desqualifica a obra do Senhor, isso despersonifica a obra do Senhor, isso não dá, meu amado irmão, selo de confiança na obra do Senhor.
autenticidade em nome do Senhor. Não, vamos dobrar nossos joelhos, levantar a nossa mão e dizer: eu serei o pioneiro na Renovo, e Deus me levantará para abençoar essa obra, e eu verei essa obra crescer como nunca antes, e ter vidas como nunca antes, alcançar este país como nunca antes. Alcançaremos o norte de Portugal, alcançaremos o Minho, alcançaremos o centro do Porto, alcançaremos essa nação, porque nós somos pioneiros em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Mas prepare-se que Deus vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Coisas novas vão acontecer. Como Paulo era dirigido pelo Espírito Santo, ele era um estratega, ele era um estrategista. Mas por vezes o Espírito Santo impedia ele de ir a alguns lugares. Impedimento também é obra do Espírito Santo. Vou repetir: impedimento também é obra do Espírito Santo. Quando eu quero ser pioneiro, eu tenho que estar totalmente, absolutamente entregue à direção do Espírito Santo de Deus. Ele é o meu GPS, e o GPS de Paulo naquela época chamava-se Espírito Santo de Deus, que não mente, é preciso. Passa a Macedônia aí, ajuda-nos. E aí Paulo vai para Éfeso, vai para Filipos, vai para Corinto, vai para Tessalônica, vai para todos os lugares, vai para a Ásia, para o Oriente, onde Deus o mandava. Paulo ia, porque a fidelidade do seu chamado, a vocação do seu chamado específica e pioneira, assim exigia. O seu chamado, amado, tinha um caráter funcional. Ele tinha um caráter funcional, não é um caráter de manutenção. Ele era um pioneiro. Ele era um homem do Senhor, esforçando-me deste modo por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já fora nomeado. Romanos 15, 20. Aleluia. O fundador de obras, um missionário vocacionado. Nós vamos orar. Senhor, eu quero ser o primeiro. Em nome de Jesus. Eu quero ser o primeiro. Eu me lembro quando eu me converti ao Evangelho de Jesus Cristo, eu fiquei doido por Jesus. Mas fiquei doido. Eu já contei a vocês. Meu papai, que já está com Jesus Cristo, ele pensou que eu estava louco. De repente, cheguei em casa, larguei tudo que eu tinha, aqueles livros, os discos e a forma que eu andava. Tinha pacotes de cigarro em casa, eu deixei tudo. Os vícios, bebida, as farras de fim de semana, as saídas com ele, ele ia com os amigos. E de repente meu pai começou a me ver falando do amor de Cristo aos meus irmãos. E trazendo gente para orar em casa. E eu orava, aí já tem a voz forte, né? Aí fui cheio do Espírito Santo, aí ninguém aguentava em casa. Quando eu dobrava o joelho, meu Deus do céu, meu pai ficava doido. Porque você essa língua aí louca aí. Aí meu pai já tinha construído um anexo, um prédiozinho lá no fundo da minha casa, me deu, falou: fica aí, graça, entra aí, botou cama, fiquei, olha, falei, Deus é maravilhoso, me colocou lá, né, no hostel, só para mim e ele. E ele começou a se preocupar, até o ponto que ele falou: preciso conversar com uma pessoa, e ele quer conversar com você, é um amigo e tal. Eu pensei que era até para trabalho, mas era um psiquiatra, amigo dele. E quando eu chego, ele já me coloca no divã, conversa aí. Eu falei: epa, já entendi tudo. Falei: já entendi tudo. Meu pai pensa que eu estou louco, né? Eu estou louco mesmo. Então, traz o diagnóstico por ele: estou louco, por uma pessoa chamada Jesus. E dessa insanidade, dessa esquizofrenia, eu não quero sair mais. Aleluia! E comecei a evangelizar. E aí falei: eu quero ser pioneiro na minha família. Comecei a evangelizar um por um. Eu e a mãe trabalhando na família. E hoje centenas de pessoas na família são servas do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus quer escolher um pioneiro. Você quer ser esse pioneiro? Ou queremos continuar da mesma forma que estamos? Um só, viver satélite na órbita da igreja ou do irmão? Não. Ouse a orar e dizer: Senhor, me dá um espírito pioneiro. E esse espírito pioneiro vai alcançar sua vida no espiritual, no psíquico e no material. Portas que você nem imagina, Deus vai abrir. Aleluia. Condições que você não tinha, Deus vai dar.
em todos os níveis. Aleluia. Deus vai fazer crescer a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida psicológica. Deus quer fazer isso de nós, e almas virão como nunca antes, que nunca ouviram o Evangelho. Deus quer isso, sem edificar em fundamento alheio. Então a solução está em nós. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu estava orando ao Senhor, e o Senhor disse para mim: olha, fale sobre o desafio pioneiro, o desafio das primícias. Fala isso. Incentiva os irmãos. Desenvolva isso. Eles precisam entender isso. Se forem pioneiros no semear, eu serei pioneiro no multiplicar. De quem nós queremos receber as bênçãos? De quem nós queremos receber o milagre? O maravilhoso, irmão, investir na obra do Senhor como pioneiro é saber que o Deus que está nos desafiando é o Deus que está nos vendo e é o Deus que nos recompensará. E Ele será o pioneiro em abençoar as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pioneiro. Fidelidade. Então, nós estamos falando hoje sobre o desafio a uma missão pioneira. Renovo. E o seu desafio de uma missão pioneira. Mas ela precisa do quê? Fidelidade ao chamado que Deus deu, porque essa é a nossa vocação. Também nós temos, amados, uma ética. Porque Vítor Paulo não, como diz aqui o texto, não edificava em fundamento alheio, porque ele tinha respeito ao trabalho dos outros. Nós temos que ter respeito ao trabalho do outro, em nome do Senhor. Paulo tinha uma ética ministerial. Ele não queria impedir, não queria invadir o campo de outro. Isso acontece muito no trabalho. Conhece o queixinha? Você ouviu falar do queixinha no trabalho? Quem já ouviu falar do queixinha? Sempre tem aquele queixinha, não? Eu tenho muita preocupação com queixinhas. Quando você tem uma equipe de trabalho, 10, 12, 20, aquele queixinha, sabe o João ali? Eu estou percebendo que o João, dois trabalhos, mas ele fica ali, sabe? Aquele queixinho, cuidado com queixinhas, porque aquele que traz também leva. Cuidado. Se alguém vem falar mal de alguém para você, ele vai falar mal de você para outro alguém. E Paulo não. Paulo tinha um trabalho livre, liberto, abençoado. Paulo não tinha ninguém para montar no nariz dele assim: olha, viu, fui eu que te fiz aí. Lembra que você estava aí, perdidão, você foi para a igreja estava feita, te deu ministério, pastorado, missionário, e você foi lá, lembra? Não. Paulo não invadiu. Tinha essa prioridade ética maravilhosa, amados. Se Deus nos chamou, Deus nos capacita. Se Deus nos chamou, Deus nos capacita. Se Deus nos chamou, Deus nos sustenta. Se Deus nos chamou, Deus nos dá graça. Como eu fui lá para o São João, fui para as urgências. Aí cheguei lá, nas urgências, já uma bateria de exames, fui atendido até rápido, mas a questão é que eu fiquei lá até o último exame sair. Fizeram os exames e tal, e quando eu pensei que ia dar alta, o médico ia me dar alta, falei, agora vai dar alta, já eram 12 horas já que eu estava lá dentro. Ele olhou os exames e disse, alguma coisa não está bem aqui. Vai ter que fazer um outro exame, uma outra sonografia e tal. A mente mente. E você já pensa assim, peraí, essa expressão do médico não é boa. Se ele mandou fazer uma ultrassonografia, é porque tem alguma coisa aqui. A mente, mas eu, em fração de segundo, só anulei o pensamento na mente e disse, obrigado, Senhor, nada mais, o Senhor está me dando mais um examezinho para dizer que eu estou bem, em nome de Jesus. E fui para outra sonografia, esperei mais 2 horas. Quando o resultado veio, o médico falou assim, pode ir embora, você tem uns cristais aí no rim, precisa tomar muita água, e deu umas medicações, e graças a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor quer nos renovar. Você vê, e a florzinha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu orei. Eu dei uma carecada e falei, Senhor, eu vou fazer isso. Eu estou bem, eu estou em Cristo Jesus, eu vou pregar uma mensagem sobre pioneiro, e eu quero ser pioneiro também, continuar sendo pioneiro, mas eu quero que alguém diga que eu estou bem. Orei assim, alguém vai me dizer, ou você está bonito, pastor, ou você está saudável, ou você vai estar mais jovem, alguém vai me profetizar isso.
Aleluia. Disse isso para a benção. O Senhor é testemunha. Declarei isso. E de repente a florzinha: pastor, você está lindo. É que eu sou casado. Se eu fosse solteiro, eu já casava com ela. Sabe, amor? É que eu sou casado. Porque se eu fosse solteiro e continuasse viúvo, ela era a primeira candidata. A gente ia conversar, assim. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer renovar a nossa vida. Quando você se dispõe a ser pioneiro, e quando você tem uma ética correta dentro do Senhor, você pode orar a Ele. Ele vai curar o teu corpo. Ele vai curar a tua alma, para que você seja disponível a trabalhar para Ele, porque Ele quer gente saudável na sua obra, em nome de Jesus. Tu fala o nome de uma ética tremenda. Não fundamentava, não construía em fundamento alheio. Ele tinha uma ética ministerial muito clara, muito clara. Não queria invadir o campo do outro. Nós também não queremos invadir o campo do outro. O nosso propósito aqui na plataforma no YouTube é anunciar o Evangelho. O Evangelho. Mas que cada um continue na sua. A comunidade cristã, onde que é? Onde que fica? Eu quero visitar. Sabe, eu estou na minha igreja, não sei, nada. Na sua igreja, seja pioneiro. Eu não encontro pasto, eu não encontro, sabe? Tem umas coisas assim. Conta assim, você é o pioneiro. Sou eu que faço a minha igreja. Sou eu que construo a minha comunidade. Se eu estou vendo que algo não está me satisfazendo, ou o problema sou eu, talvez. Que não dobro o joelho, que não oro, que não busco, que não faço diferença. Como é que se cada um de nós, amados, fizer a diferença em ser um pioneiro e conservar essa ética no ministério, nossa comunidade será saudável, o Espírito Santo vai enchê-la e essa casa será pequena. Cada um de nós tem uma missão pioneira, abençoada, maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Vou ler mais algumas frases aqui sobre ser pioneiro. Quer ver? Olha, coisa linda. O pioneiro não caminha sozinho. Ele abre caminho para muitos. O pioneiro não abre, o pioneiro não caminha sozinho. Ele abre caminho para muitos. Olha outra coisa linda, Vitor. O pioneiro não espera condições ideais. Ele cria condições possíveis. O pioneiro não espera condições ideais. Ele cria condições possíveis. Por quê? Porque terceiro item, Paulo tem uma estratégia missionária. Pioneiro tem estratégia, alcançar regiões não evangelizadas. Chega em casa hoje e faça um exercício. Faça um exercício. Iniciando no norte de Portugal. Pega aqui do Porto para o Minho todo e veja quantas freguesias, quantas cidades, quantos municípios, quantos concelhos há. E faça um exercício agora com a inteligência artificial. Quantos conselhos não há numa expressão evangélica? Faça isso. Chega em casa hoje e faça isso. Quantos conselhos não há uma expressão evangélica? E nós vamos ficar assustados. E vai cair a ficha. E aí eu vou entender qual é o meu propósito aqui em Portugal. Espera aí, Senhor, me perdoa. Vai haver, amado, perdão, vai haver constrangimento. Porque nós precisamos, em nome do Senhor, ser os primeiros em nome de Jesus. E Paulo tinha uma missão estratégica, alcançar, priorizar as cidades estratégicas. Por isso ele alcançou Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto. Ele alcançou, foi o primeiro. Lá está ele, indo orar, perto de um rio. E quem está lá? Lídia, vendedora de púrpura. Uma mulher que não tinha... Estava lá trabalhando, fazendo o trabalho dela, a vida dela, nem sequer imaginava, nunca teve na cabeça conhecer Jesus Cristo. De repente aparece o pioneiro. O pioneiro sempre abre uma fronteira nova, um caminho novo.
alcançou Lídia, e na casa de Lídia começou uma nova igreja. Louvado é o nome do Senhor. E assim Paulo começou como pioneiro em vários lugares, e espalhou o evangelho por toda a Europa, por toda a Ásia. Olha o que esse homem fez. Ele chega a dizer em Romanos que ele começou o evangelho num ponto e atravessou o mundo inteiro da época, completou um ciclo inteiro, e desejava ir para a Espanha ainda e para Roma. Que homem de Deus! Que extraordinário é a biografia de Paulo. Como eu disse a vocês, ou é ficção ou é realidade, e eu creio que é realidade. Por isso estou pregando Paulo aqui nessa manhã. Louvado o nome do Senhor. Um pioneiro na sua vida missionária, na sua estratégia missionária. Enfim, evitava conflitos, porque ele não queria trabalhar em igrejas já estabelecidas. Porque parece competição, né? Hoje nós estamos num tempo de competição. Nós não queremos competição. Nós queremos compreensão, conversão, comunhão. Nós queremos que o evangelho alcance os não alcançáveis, o nosso vizinho, o nosso familiar, aquela pessoa que está nesse momento talvez sofrendo. Ontem eu vi um vídeo, eu nem publiquei, mas de um pai que perdeu um filho por suicídio. E ele disse: eu não compreendo, eu me esmaguei por 2 anos pensando onde eu errei, porque o meu filho era normal, amável, amava todo mundo. Nunca pensei que o meu filho chegaria a esse ponto. Em casa eu nunca dei conta de que ele tinha um vazio dentro dele profundo. Por isso ele projetava nas outras pessoas, amava, fazia tudo para os outros, mas ele tinha um vazio profundo dentro dele. Quando nós somos pioneiros, nós começamos a escrutinar a alma dos outros. Nós começamos a ser usados pelo Espírito Santo para aprofundar no espírito do outro. Aleluia! E nós levamos o conteúdo que as pessoas precisam. Amado, o vazio que há na alma do homem, só o pioneiro do Evangelho pode levar. Se chama Jesus Cristo. E eu e você, nesse país, temos que ser pioneiros. É bom cultuarmos a Deus. É bom termos cultos de celebração. É bom a comunhão na igreja. Mas não vamos, amados, concentrar todas as nossas tarefas aqui dentro. Não, Deus nos preparou aqui dentro para sairmos lá fora. Deus nos dá condições aqui dentro, nos treina aqui dentro para sair lá fora. A igreja é quartel-general de Deus para a formação de soldados, guerreiros, combatentes, para alcançar o mundo lá fora. Deus me chama para ser pioneiro. Chamados a uma missão pioneira. Amém, amado? O que Deus quer começar de novo em nós? A pergunta é essa: o que Deus quer começar de novo em nós? O que Deus quer realizar de novo em nós? A começar do nosso chamado, da nossa vocação, sem precisar, amado, surfar na onda do outro, sem precisar edificar no fundamento do outro, sem precisar ser parasita na vida do outro, mas o que Deus tem para nós. E os recursos, Miguel, de Deus são inesgotáveis para nós aqui de novo, inesgotáveis. Nós é que somos preguiçosos, nós que somos incrédulos e não buscamos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E diz Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Deus tem isso para nós. E Paulo não parava. Olha o que diz aqui, Romanos 15:23 e 24. Paulo não parava, gente. O homem era imparável. Ele queria ser pioneiro em todo lugar. Olha o que diz aqui. Romanos 15:23 e 24. Mas, agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco,
pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois do primeiro em parte, me satisfazer em vossa companhia. Olha aí. Paulo disse, eu vou passar por Roma, não vou ficar lá, porque já tem pastor em Roma, já tem ministro em Roma. Eu quero só ter uma comunhão com vocês. Mas vocês me lancem lá para a Espanha, onde não tem ninguém. Porque eu sou pioneiro. Que Deus os abençoe. Que Deus faça pioneiros. Amém, amados? Que Carmen, se todos que já ouviram o Evangelho e passaram por aqui tivessem um coração pioneiro, tivesse uma atitude dessa, e Deus não te chama para desistir. Amém, amado? Não chaveque a cabeça de ninguém que já é crente. Vai lá na igreja, não está do lado, não. E nem seja chavecado por ninguém. Seja pioneiro. Tenha um espírito nobre. Diga, epa, não, comigo não. Eu sou Paulo. Louvado o nome do Senhor. Eu tenho uma missão pioneira. E é no lugar onde Deus me plantou que eu verei um grande crescimento, a começar da minha vida.